Sejam bem-vindos ao nosso culto nessa noite. Desejo que você, nessa noite, tenha entendimento daquilo que a palavra de Deus está nos trazendo e que nós possamos ter um culto realmente de adoração ao Senhor, de exaltação ao nosso Deus. Eu quero orar com você nesse momento, colocar a nossa vida, o nosso coração diante do Senhor, para que Ele tenha liberdade para poder falar ao nosso coração. Precisamos ouvir a voz de Deus. Nesse tempo tão confuso que nós estamos vivendo, nós precisamos ouvir a Deus, ouvir aquilo que Ele tem para falar. Vamos orar ao Senhor. Pai, nessa noite, nos apresentamos ao Senhor e trazemos o nosso coração para te oferecer a Deus o nosso louvor, a nossa adoração, trazer ao Senhor, ó Deus, um sacrifício que te agrade, um sacrifício que exalte o teu nome, que engrandeça, ó Deus, a tua palavra, o teu poder, que engrandeça o Senhor na nossa vida. Queremos oferecer ao Senhor, mais uma vez, os nossos corpos, como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto, que é o nosso oferecimento ao Senhor. E que, ó Deus, nós tenhamos entendimento daquilo que a Tua Palavra tem para nos enriquecer nessa noite, a maneira como o Senhor quer tratar do nosso coração e nos fazer, ó Deus, realmente alcançar aquilo que o Senhor tem desejado nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu nessa noite eu queria meditar com os irmãos no texto da multiplicação dos pães, que está em Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 30. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então, eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deem-me vocês algo para comer. Eles lhe disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão para dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Amém, queridos? Essa palavra, ela veio ao meu coração já na sexta-feira, e ela veio diante de todas essas situações, essas circunstâncias que nós temos atravessado em nossa nação, né? Nós sabemos que o mundo inteiro, o mundo todo, está enfrentando essa pandemia, essa dificuldade, né, de poder trazer socorro, um socorro eficaz na vida daqueles que têm sido atingidos pela pandemia, pelo vírus. E nós sabemos que
As pessoas estão sem respostas. Os governantes estão sem respostas. Nós vimos manifestações de grandes nações dizendo que eles não tinham resposta. Os cientistas, né, as autoridades, nós vimos nações que são ricas, que têm potencial para poder cuidar dessas coisas, entrando em desespero e entrando num sentimento de impotência. Nós vimos também algumas autoridades pedindo socorro a Deus, presidentes, primeiros ministros, orando e pedindo a Deus socorro, porque eles não tinham caminho para oferecer, para trazer realmente solução para o problema que estava aí. E, queridos, nós temos visto também a nossa situação, ela se agrava justamente por causa da situação política que nós temos enfrentado, né? Ela se agrava porque nós estamos com uma crise de saúde, uma crise política e uma crise econômica. Estamos tendo que conviver com isso, e eu sei que não está sendo fácil para nós lidarmos com isso. E me chamou a atenção que Jesus, ao sair do barco, ele olha para aquela multidão que está esperando por ele, do outro lado, ele olha para eles e os reconhece como ovelhas que não têm pastor. Eles pareciam ovelhas que não têm pastor. E aí a gente pode fazer um paralelo ao que nós estamos vivenciando nos dias de hoje. Parece que nós não temos direção, parece que nós não temos um norte para seguir, porque num tempo em que nós devíamos estar nos unindo para poder ir contra aquilo que nos ameaça a nossa vida, nós temos que estar lidando com todas essas situações que nós estamos vivenciando. Muito triste isso. Mas quando eu falo de que nós estamos desgovernados como nação, nós estamos também vendo que muitas nações estão assim também, né? Algumas nações estão tentando enfrentar a situação do vírus, dizendo que é algo simples, que é algo que vai passar, né? E nós já vimos que algumas das nações que fizeram isso, elas se arrependeram porque tiveram que pagar um preço de vidas muito alto, né? Estamos vendo lá nos Estados Unidos, por exemplo, eu vi que o pastor Bob entrou aqui, a situação de muitas mortes. Já mais de 40 mil pessoas morreram lá nos Estados Unidos, né? Mais de 400 mil infectados. É uma situação muito difícil. Estamos vivenciando isso. Por enquanto, Ribeirão Preto ainda não tem muitos casos, né? São 6 mortos no boletim de hoje, 6 mortos nesse período e 250 e poucos infectados que receberam tratamento, né? Então, a gente está vendo que a situação está difícil e nós precisamos de alguém que nos lidere, né? E desde o início dessa pandemia, uma das ênfases que Deus tem colocado no meu coração é a ênfase de nós ouvirmos o que Deus está falando. E um dos textos que mais baseia esse meu sentimento e esse meu entendimento é aquele mesmo texto que Jesus, e nós o mencionamos hoje pela manhã, que Jesus confrontou Satanás quando Satanás disse para ele, olha, transforma essas pedras em pão, né? Transforma essas pedras em pão para que você mate a sua fome. E Jesus responde com a palavra dizendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
Então, as nossas vidas, a vida da nossa nação, a vida das nações no mundo, elas estão dependentes da palavra que sai da boca de Deus. E nós precisamos entender que nós devemos buscar essa palavra, porque essa palavra é uma palavra diretiva. Essa palavra é uma palavra que nos conduz a estarmos dentro, no centro da vontade de Deus, no melhor de Deus para nós nessa vida, nesse tempo agora. Né? E nós precisamos, então, ir em direção à palavra que sai da boca de Deus. E é interessante que quando Jesus sai dali, né, ele olha para aquela multidão que está do outro lado. Essa multidão saiu do lugar onde Jesus estava de barco e correu ao redor do Mar da Galileia para chegaram antes de Jesus completar o percurso ali. Irmãos, eu já fui lá e eu quero dizer que o Mar da Galileia é imenso. Você não enxerga a margem de uma margem, você não enxerga a outra margem, porque é um lago imenso, é muito grande e é um lago perigoso. É chamado de mar justamente por causa disso, é um lago muito grande. E ele é perigoso porque no meio do trajeto, da travessia, pode haver uma tempestade. Como a gente já viu, até domingo passado nós falamos sobre a tempestade que Jesus acalmou. Então, essas pessoas, elas correram ao redor para chegar ao lugar onde Jesus ia descer. E o mais interessante, o que eu entendi no texto, é que eles iam passando pelas cidades e levando mais gente da cidade para ir ao encontro de Jesus. Então, Jesus viu aquelas pessoas como pessoas carentes, necessitadas de serem ensinadas e de encontrarem uma direção. E o texto diz, no final do versículo 34, então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Eu não sei se aqui, nesse contexto aqui, é que começou aquele famoso Sermão do Monte, onde Jesus se assentou e começou a ensinar para a multidão que estava ouvindo ele no Sermão do Monte. Eu sei que o chamado Monte das Bem-aventuranças, ele fica num lugar bem de frente para o mar, né? Bem de frente para o Mar da Galileia. E Jesus começou a ensinar para dar uma direção àquele povo. Se eram ovelhas sem ter pastor, eles precisavam de um pastor para orientá-las. E Jesus assumiu essa posição de se tornar aquele que iria dar a direção a esse povo. Mas é interessante, irmãos, continuando o texto, os discípulos chegaram para Jesus e falaram para Jesus: mestre, já está ficando tarde. E essas pessoas, elas precisam ou voltar para casa ou voltar para um lugar aonde eles possam encontrar comida, aonde eles possam encontrar alimento. Então, despede essas pessoas, despede-os para que eles voltem para os povoados ou para a sua casa, para que eles possam encontrar alguma coisa para comer. E Jesus deu uma resposta tremenda, e eu vou dizer até sensacional. Jesus disse para eles: deem vocês de comer a essa multidão. Jesus entregou uma missão para os seus discípulos. Vocês agora são responsáveis por alimentar essa multidão. Irmãos, essa multidão que nós vemos ao nosso redor, e eu tenho certeza que você tem no seu convívio virtual com as pessoas, tem ouvido muita reclamação das pessoas a respeito do momento, das situações, e agora eu não vou entrar no mérito de quem está certo
a quem a gente precisa dar crédito, quem está mentindo, quem está enganando o povo. Não vou fazer nada disso. Eu não vou entrar em questões políticas. Eu vou entrar na questão de que há um povo com quem nós nos relacionamos que está se sentindo perdido, que está se sentindo sem resposta, que está se sentindo sem um norte para caminhar. E muitas vezes nós, cristãos, estamos aumentando a falta de esperança no coração desse povo. Porque nós estamos entrando na mesma conversa de criticar e de falar mal e de dizer que esse está errado ou aquele está errado, defendendo as polarizações e as situações, quando nós precisamos ser aqueles que alimentam o povo, aqueles que trazem o alimento que vai fazer a diferença na vida desse povo. Nós estamos vivendo um tempo, queridos, que é inigualável. Nós não podemos, nós não temos. A única possibilidade de ter algo parecido foi na chamada gripe espanhola, que matou 50 milhões de pessoas no mundo inteiro. Num tempo que não tinha internet, num tempo que não tinha meios de comunicação para saber o que estava acontecendo. E nós estamos vivendo um tempo em que nós temos uma facilidade muito grande para nos tornarmos fonte de esperança para esse povo. E Jesus disse para esses discípulos, vocês precisam ser aqueles que vão alimentar, que vão levar aquilo que o povo precisa comer para poder renovar a sua esperança, para poder olhar para frente com a esperança, com a expectativa de que quando sairmos dessa situação, há um caminho a seguir, há um norte a seguir, há alguém que pode conduzir essas pessoas a serem alegres, voltarem a ser felizes e voltarem a se relacionar bem com as pessoas. Jesus diz que é nossa responsabilidade, do jeito que nós estamos, é nossa responsabilidade transmitir a visão de esperança, né? E é interessante que os discípulos chegam para ele e dizem, olha, isso vai custar muito caro. 200 denários. Se você fizer a conta, um denário representava um dia de trabalho de um trabalhador braçal naquele tempo. De um modo geral, era do agricultor, né, que tinha que cuidar da terra. Um denário era necessário para cuidar, para sustentar por um dia um trabalhador, né? Então você imagina 200 denários, eram 200 dias, era mais de meio ano de um trabalhador braçal. Aliás, 200 dias era mais de meio ano. Não. Não, o ano tem 360. É isso. Eu acho que eu pulei essa aula em matemática, né? Mas dava mais de meio ano de sustento para o trabalhador. Era muito dinheiro. 200 denários era muito dinheiro, né? E os discípulos dizem, eles ainda perguntam, devemos gastar tanto dinheiro assim? Num outro texto paralelo a esse, diz que Filipe pergunta, será que 200 denários vão dar para comprar o pão que esse povo precisa? Uma outra dificuldade que não está colocada aqui, mas aonde é que eles iam conseguir esses pães? Porque eles estavam numa região deserta. Aonde é que eles conseguiriam esses pães? E aí Jesus pergunta para eles, quantos pães vocês têm? E mandou verificar. E é muito interessante
que os discípulos voltaram dizendo, são 5 pães e 2 peixes. E aqui eu quero usar um simbolismo, né, para poder dizer como nós podemos alimentar o povo que precisa do alimento que as pessoas estão precisando receber. Como é que nós, como cristãos, como servos do Senhor, como aqueles que são responsáveis por alimentar esse povo, como nós devemos, qual o alimento que nós devemos dar? O primeiro alimento que fala aí são os pães. Eram 5 pães. E é interessante que o pão ele está relacionado à palavra de Deus. Simbolicamente, quando nós falamos de dar o pão, estamos falando da palavra de Deus. O alimento que alimenta as nossas vidas, que alimenta a nossa vida espiritual, é a palavra de Deus. E nós só podemos dar esse alimento, trazer esse alimento, se nós nos alimentarmos dele também. Se nós comermos desse pão. Nós precisamos ter uma vida em que a palavra de Deus seja a base para nós nos sustentarmos. Queridos, se nós mesmos estamos olhando para as situações e entrando em desespero, entrando nas circunstâncias que nós cantamos que nós não nos importamos, nós estamos deixando de nos alimentar da esperança que a palavra de Deus nos traz. E nós precisamos, então, comer da palavra. Temos que nos alimentar dessa palavra. Temos que pedir a Deus, quando abrirmos a palavra, pedirmos a Deus que nós recebamos a revelação dessa palavra para a nossa caminhada diária. E muitas vezes a falta de esperança que nós temos e os arrepios que nós temos por causa de vermos um ministro sair, outro ministro sair, o presidente fazer aquilo e as pessoas dizerem isso e aquilo, esse desespero que nós entramos é porque justamente a palavra de Deus não tem sido a base da nossa alimentação. Nós temos nos alimentado com as notícias que estão aí. E me entristece muito ver cristãos, tanto da nossa igreja, quanto de outros rebanhos, discutindo questões políticas, questões sanitárias e até mesmo questões civis. Eu fiquei sabendo hoje que alguns líderes religiosos estão querendo fazer desobediência civil e abrir as igrejas. Quando Paulo diz que se nós não queremos temer as autoridades, nós devemos obedecer às autoridades. Porque elas são ministros de Deus sobre nossas vidas. Sabe, irmãos, é preciso entender que Deus está nos dando uma oportunidade tremenda para sermos aqueles que vão trazer o alimento que essa nação precisa, que esse povo precisa, que os nossos parentes precisam, que os nossos amigos precisam. Porque a falta de esperança é porque não temos olhado para Deus. Não temos buscado a Deus. Não temos buscado a palavra de Deus. Quando os discípulos chegam e dizem que tem pães, nós temos que entender que esses pães estão diretamente ligados ao que nós temos de palavra de Deus para oferecer para esse mundo. O que você tem de palavra de Deus para oferecer para aqueles que estão próximos de você? Aqueles que estão dentro da tua casa, aqueles que estão ao seu redor, aqueles que se comunicam com você por telefone ou por WhatsApp. O que você tem para oferecer? Muitas vezes nós temos uma visão crítica da igreja, uma visão crítica das coisas que estão acontecendo, mas nós mesmos não temos nada para oferecer às pessoas. Porque nós não estamos nos alimentando da palavra de Deus. Nós não estamos comendo a palavra de Deus. E o segundo
símbolo aqui, o segundo alimento é o peixe. O segundo alimento é o peixe. E o peixe, ele se tornou, dentro depois da morte de Jesus, e diante da perseguição diante das perseguições do Império Romano, né, de morte e tal, ele se tornou o símbolo do cristianismo. Mas eu quero dizer aqui, queridos, do verdadeiro cristianismo, do cristianismo que socorre, do cristianismo que abençoa, do cristianismo que se importa com as pessoas. Eu já falei alguns dias atrás que Jesus morreu pelas almas. Jesus não morreu pelas instituições. Jesus não morreu pela nação de Israel. Lembram aquele texto dos discípulos no caminho de Emaús? Eles falaram para Jesus que eles esperavam que Jesus fosse trazer livramento para a nação de Israel. Jesus não morreu por Israel, Jesus morreu pelas almas, morreu pelos homens. E o cristianismo que nós precisamos oferecer é o cristianismo de entrega, é o cristianismo de oferecer o caminho da verdade, de dar assistência às pessoas. Nós iniciamos essa reunião falando sobre recolhermos alimentos para podermos abençoar as vidas, e nós podemos ser, individualmente, aqueles que têm ouvidos para ouvir a necessidade das pessoas que estão ao nosso redor. O peixe representa o verdadeiro cristianismo. O cristianismo que não se importa de sofrer. O cristianismo que paga um preço alto por seguir a Jesus. O cristianismo que realmente está envolvido com os valores do reino. O cristianismo que está dedicado a Deus e somente a Deus. Não está dedicado a instituições. Uma frase veio ao meu coração antes de iniciar o culto, é que hoje nós podemos nos reunir como igreja aqui. Nós estamos reunidos como igrejas. Um dia nós vamos nos reunir como instituição. Vamos voltar a nos reunir como instituição, porque iremos para o templo para nos reunirmos uns com os outros, para estarmos juntos. Mas hoje nós estamos em uma reunião da igreja, porque a igreja somos nós. Somos o cristianismo de Jesus Cristo reunidos nesse momento. E o peixe representa isso. Representa que nós podemos levar um alimento diferenciado para as pessoas. Uma visão de que elas podem ser diferenciadas. Elas podem viver um outro nível de vida. Hoje de manhã nós estamos falando sobre sermos semelhantes a Jesus Cristo. É o que nós estamos estudando na escola dominical. Ser cristão é ser semelhante a Jesus. E andar como Jesus andou, viver como Jesus viveu, fazer as obras que Jesus fez, amar como Jesus amou. Isso é cristianismo verdadeiro. E eu quero encerrar essa meditação dizendo que esses 5 pães e 2 peixes alimentaram a multidão. Isso significa que nós temos alimento suficiente para alimentar milhões de pessoas no mundo inteiro, como igreja, como corpo de Cristo, como aqueles que um dia se encontraram com Jesus e entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Nós queremos chamar hoje a igreja a se desligar, não é deixar de ouvir, mas é se desligar emocionalmente da situação que nós estamos vivendo, para nos ligarmos totalmente, para entendermos o que Deus quer que nós façamos. Porque Deus tem nos chamado, irmãos. Essas coisas não estão acontecendo aleatoriamente. Deus não perdeu o controle. Eu ouvi dizer no início algumas pessoas dizendo: isso foi o diabo que soltou. Mesmo que fosse o diabo que soltou, Deus deixou o diabo soltar isso.
Então, Deus não perdeu o controle. Deus está no controle de todas as coisas. E mais do que estar no controle, Ele tem chamado a igreja, eu e você, para sermos aqueles que vão levar o alimento às pessoas que estão necessitadas, aqueles que estão precisando de ouvir a voz de Deus, de ouvir o alimento que Deus tem para dar. Queridos, eu quero chamar vocês, nessa noite, a mudar o seu foco quando alguém quando alguém reclamar da situação, quando alguém falar da situação. Pede direção de Deus. Pede uma palavra de Deus ao seu coração, para você poder responder àquele que tem olhado para as circunstâncias. Pede uma palavra de Deus, para você poder trazer um alimento saudável, um alimento que mude a perspectiva das pessoas, um alimento verdadeiro, para que as pessoas possam ter uma base em que entendam que o Deus que hoje controla todo o universo é o mesmo Deus que enviou seu Filho Jesus para morrer por cada um de nós e nos dar a salvação que nós precisamos. Amém, querido? Amém? Maristela colocou aí um recado de que a favela do Brejo precisa de ajuda. Nós podemos ajudar, né? Nós podemos ajudar, porque algumas ações a gente pode fazer. Mas eu não falo só de ajuda física, eu falo de ajuda espiritual. Você pode ser alguém que ore pela pessoa. Se você não tem uma palavra de ânimo, de esperança, diga para a pessoa, eu quero orar por você. Dificilmente alguém recusa uma oração. Nós estamos, a partir de amanhã, como alguns pastores e alguns líderes espirituais aqui em Ribeirão Preto, nós estaremos sendo contactados por profissionais de saúde do complexo do HC, porque eles estão entrando em desespero. Eles estão precisando de assistência. Eles estão preocupados. Há colegas deles que estão sendo infectados. Eu não sei de nenhum caso aqui em Ribeirão de profissional de saúde que tenha sido infectado, né, ou que morreu, né, por conta do ataque do coronavírus. Parece que são 6 mortos que até agora temos em Ribeirão Preto. Mas eu sei, a minha irmã está me assistindo aqui, ela perdeu um colega de trabalho lá, ela é profissional de saúde, ela perdeu um colega de trabalho e ainda tinha um outro que estava na UTI, não sei, depois ela não falou mais nada a respeito do estado de saúde dele, mas nós precisamos orar por eles, porque eles estão na linha de frente do combate para abençoar muitas vidas, mas eles mesmos estão ficando entristecidos e abatidos com a situação que eles estão vendo, porque não tem solução. Humanamente falando, não tem solução, mas nós podemos dizer que Deus tem solução. Nós podemos trazer a solução de Deus. E eu, querido, eu quero convidar você a mudar o seu discurso, a mudar o seu olhar, não olhar para as circunstâncias realmente, ser vivo o cântico que nós cantamos, que nós não olhamos mais para as circunstâncias, nós olhamos para Deus, que o nosso socorro está em Deus. É o que o salmista diz, eu olho para os montes, da onde me vem o socorro? O meu socorro está no Senhor, que fez os céus e a terra. O Criador de todas as coisas é aquele que nos socorre, é aquele que nos dá a direção, é aquele que nos dá as respostas que precisamos. E eu quero convidar você a ser um cristão verdadeiro, a ser um cristão de solução, de abençoar, de fazer com que as pessoas sejam alcançadas por esse amor que está no teu coração, um amor que foi derramado sobre a sua vida quando você recebeu Jesus.
Esse amor está no seu coração e você pode transmitir esse amor na vida das pessoas. E elas estão hoje carentes, elas estão ouvindo. Elas são ovelhas que não têm pastor. E elas precisam encontrar o pastor Jesus. E nós somos aqueles que podemos indicar o caminho para eles. Em nome de Jesus, querido. Nessa noite eu quero convidar vocês. A fazer um pacto com Deus, uma aliança com Deus, de ser alguém que vai oferecer a alimentação para essas pessoas. A Cidinha está dizendo ali, lá no HC, todos estão precisando de oração. Né? Todos estão precisando de oração. Cidinha, você pode colocar o meu telefone à disposição das pessoas, para eu ser ponte de bênção na vida das pessoas. Você pode colocar o telefone de Maristela, para ela ser ponte de bênção na vida das pessoas que estão hoje desesperadas. Eu estou falando com a Cidinha porque a Cidinha trabalha no HC, a Salete também trabalha no HC. Vocês podem ser ponte de bênção na vida dessas pessoas, para que elas entendam que há um Deus que não perdeu o controle das coisas, né, e que pode dar a solução para a vida delas. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero, nessa noite, encerrar desafiando você a ser bênção, a ser canal de bênção. Deus abençoe, uma boa noite para vocês.